No mundo que parece, cada vez mais instável, o que é preciso para se manter firme de verdade? Bom, a gente vai buscar uma resposta num texto que tem milhares de anos, o Salmo 15. E o mais incrível é que ele oferece um guia que soa super moderno sobre o que significa viver com integridade. Vamos descobrir juntos quais são esses princípios. Olha só, o Salmo já começa com essa pergunta assim, direta e poderosa. Basicamente, é como se ele estivesse perguntando: que tipo de pessoa tem o caráter, a estrutura, para conseguir viver uma vida com propósito, para se manter firme num lugar de honra? É essa questão que vai guiar toda a nossa análise. E a resposta do texto, olha que interessante, começa de dentro para fora. Antes de olhar para as ações, o foco está na base de tudo, o caráter de uma pessoa. É por aqui que a nossa investigação começa. E tá aqui a primeira parte da resposta. Não é uma lista complicada, não. São 3 pilares, na verdade, bem fundamentais que definem essa integridade pessoal. Vamos ver como isso se desdobra. Então o ponto central é esse. Andar sinceramente quer dizer ter uma conduta que não tem do que se envergonhar, sabe? Viver de forma transparente. Já praticar a justiça é sobre as ações mesmo, sobre fazer o que é correto no dia a dia. E talvez o mais profundo de todos, falar a verdade no coração. Isso implica uma honestidade que não é só para os outros verem, mas para si. É a ausência de auto-engano. Ok, agora a gente sai do mundo interior e entra, digamos assim, na arena social. Como é que esse caráter se manifesta no nosso dia a dia? O texto nos dá um guia bem prático sobre como tratar as pessoas ao nosso redor. E é muito curioso notar que a descrição começa com proibições, com o que a pessoa íntegra evita fazer. Isso sugere algo bem poderoso. A integridade se mostra não só no bem que a gente faz, mas também no mal que a gente se recusa a praticar. Vamos detalhar um pouco isso aqui. Não difamar é sobre ter controle da palavra, não usar a língua para destruir a reputação de alguém. Não fazer mal é aquele princípio básico de não prejudicar os outros de propósito. E não aceitar o opróbrio, isso é fascinante. Não é só sobre não espalhar a fofoca ou a calúnia, mas se recusar a ouvir, a não se tornar um depósito para a maldade dos outros. E só para esclarecer, a palavra opróbrio pode soar antiga, mas a ideia é totalmente atual. Pensa nisso como um assassinato de caráter, uma fake news direcionada, ou qualquer tipo de calúnia que tenta destruir a honra de uma pessoa. O texto diz pra gente rejeitar isso ativamente. A conduta social não é só sobre evitar o que é ruim, mas também sobre ter discernimento moral. O texto estabelece aqui um padrão de valores bem claro, com quem a gente se alinha, a quem a gente dá nosso respeito. Este slide deixa essa distinção bem nítida. Não se trata de arrogância, mas de clareza moral. A pessoa íntegra se afasta da corrupção, por isso a frase "o réprobo é desprezado", e ao mesmo tempo valoriza quem vive com retidão, honrando os que temem ao Senhor. Olha, essa parte aqui, para mim, é um dos pontos mais fortes do texto inteiro. A verdadeira medida da integridade da sua palavra não aparece quando é fácil cumprir o que se prometeu, mas sim quando custa caro. Manter um juramento, uma promessa, mesmo que isso traga prejuízo pessoal, isso sim é a definição de um caráter sólido como uma rocha. E aí a gente chega na última área, e ela é extremamente prática: dinheiro. O texto mostra que o jeito como a gente lida com as nossas finanças é um reflexo direto do nosso caráter. Aqui nós temos 2 princípios econômicos muito claros. Um lida com empréstimos e o outro tem a ver com justiça. E os 2 tocam bem no centro da exploração e da corrupção. O primeiro ponto, não emprestar com usura, é um chamado contra a exploração financeira, contra a ideia de lucrar com o desespero de alguém. O segundo, não aceitar suborno. É um pilar da justiça social, é a recusa em deixar que o dinheiro distorça a verdade e acabe condenando quem é inocente. E é importante definir usura. O texto não está condenando todo e qualquer tipo de empréstimo ou juro. Não é isso. A questão aqui é a exploração. Usura é quando o juro vira uma ferramenta de opressão que prende a pessoa num ciclo de dívida do qual ela simplesmente não consegue sair. Então, depois de descrever o caráter interno, as ações sociais e a ética econômica, o texto finalmente chega à sua grande conclusão. Ele responde à pergunta: afinal, qual é o resultado de se viver dessa maneira? E que promessa, hein? Simples, direta e incrivelmente poderosa. Veja bem, não promete riqueza nem uma vida sem problemas. A promessa é de firmeza, de uma estabilidade que não pode ser facilmente derrubada pelas tempestades da vida. Então, o que significa nunca será abalado? Trazendo para a nossa linguagem de hoje. Bom, significa ter estabilidade porque a vida passa a ter um centro moral.
Ter um fundamento, porque as decisões são construídas sobre uma base sólida. E ter resiliência, que é a capacidade de aguentar a pressão sem quebrar. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Esse texto é antiguíssimo, mas a descrição de uma vida íntegra parece que foi escrita para hoje. A questão que ele nos deixa é: neste mundo que muda tão rápido, quais são os princípios inabaláveis sobre os quais a gente está construindo a nossa própria vida?